Olá! Hoje nós vamos falar sobre finanças, assunto delicioso, ou não, né? Mas muito importante para todos nós, para o fisioterapeuta e essencial para o empresário. Quando a gente aborda finanças em fisioterapia, quem já participou de alguma aula minha, nós temos que tentar entender a empresa de uma forma muito detalhada, sem espaço para muito erro, né? Então, o que eu quero propor para vocês? Vamos começar parte a parte. Primeiro ponto, qual o custo mensal dessa empresa? Você já fez essas contas, mas de uma forma muito bem feita? Então, eu vou citar alguns custos aqui. A ideia é fazer vocês refletirem e fazer as próprias contas. Custos mensal, os básicos, né? Aluguel, água, luz, telefone, a sua equipe administrativa, secretária, o gasto com o contador, a pessoa responsável pela limpeza, manutenção, né, do espaço, a sua equipe produtiva, que seriam colegas fisioterapeutas ou outros profissionais que lhe atuam. Até aí eu não falei nada demais, né? Fica aqui uma primeira ressalva. Infelizmente, dentro da nossa área, tem muitos colegas que não assinam carteira e simplesmente pagam um percentual, que não é um problema em si ser percentual, mas não recolhem os devidos encargos e tributos dessa operação. Então, vale uma primeira alerta da seguinte forma. Se realmente couber ali um vínculo empregatício, ainda que você opte em correr esse risco, eu não vou julgá-lo por isso, mas que para esse cálculo do custo mensal deveria ser levado em conta o valor como se você estivesse recolhendo esse tributo. Por quê? Qual que é a minha intenção quando eu proponho para vocês identificar exatamente o custo mensal da empresa? Confrontar com o preço que vocês cobram. Se vocês, por N motivos, só negam, não recolhem o devido encargo referente ao funcionário ali que não está registrado, o seu custo mensal reduz, correto? Reduzindo o seu custo mensal, a sua percepção do valor que você tem que cobrar pelos seus atendimentos, ela é distorcida. Logo, você cobra um valor equivocado, que não é suficiente para te gerar caixa, gerar lucro e ainda pagar as despesas, ainda mais quando aparecer essa despesa que você não vem recolhendo. Então, de novo, vamos concentrar aqui em estabelecer a empresa no modelo perfeito, pagando tudo, recolhendo tudo, para a gente entender esse custo mensal. Talvez seja óbvio algumas coisas que eu vou falar e outras nem tanto. Então, esses gastos que eu já informei, que são mais básicos, outros. Você, para a sua equipe, paga férias e 13º. Quando a gente pensa em um custo mensal, você tem que pegar esse montante de férias e 13º e dividir por 12 meses. Ok? Uma dúvida comum. O meu espaço é próprio, então eu não pago aluguel. Erro. Tudo bem que nesse caso você não paga aluguel a um terceiro, mas por custo de oportunidade, você deveria computar um valor ali semelhante ao aluguel. Ainda que, embora soe um pouco como loucura isso, você pegue esse valor do aluguel e coloque no próprio bolso. Por que é importante listar esse valor do aluguel na planilha de custos? De novo, para você enxergar o valor correto dessa empresa e contrastar com o valor cobrado por sua consulta. Então, mesmo sendo dono, proprietário do imóvel, você deve computar ali um valor referente ao aluguel, certo? Outros custos muito importantes e negligenciados. Custo de manutenção de equipamento. É comum que em determinados meses a gente navegue por águas calmas, né? Que nada quebra, nada dá manutenção e tomara que seja assim sempre, porém não é. Então tem meses tranquilos e tem meses puxados. Como manutenção oscila muito, eu sugiro você usar uma média representativa do que em um ano ocorre como gasto. Então no custo mensal, pega esse valor anual de manutenção e divida por 12. Por isso que o financeiro tem que estar muito na palma da mão, tem que estar descrito. Eu convido o fisioterapeuta, o colega aí, que também tem que se intitular como empresário, como gestor, a ter tudo no papel, tudo bem descrito e conhecer profundamente a empresa.
Então esse valor de manutenção, não esqueçam dele. Um outro valor que em grandes empresas existe até regras fiscais para isso, é um valor de depreciação do imobiliário. Então, em grandes empresas, a própria Receita Federal, junto com a contabilidade, eles já seguem uma instrução correta. Mas como eu sei que a fisioterapia não opera no lucro real, em sua média não tem grandes empresas, qual que é o meu conselho? Primeiro eu vou explicar o que é essa depreciação. Depreciação é quando os nossos equipamentos perdem valor com o tempo. Então, para exemplificar, o computador, ou, que é um negócio muito comum, os nossos equipamentos de pilates. A pergunta que eu te faço é, você acha que seria viável uma clínica de fisioterapia ter equipamentos de pilates comprados uma primeira vez e nunca mais trocar? Vocês acham que os clientes de você se sentiriam confortáveis? Você, como cliente, gosta que tenha novidades, que as empresas que vocês consomem renovem os equipamentos, deixem tudo novo, bem cuidado? Eu gosto. Acho que vocês também, né? Então, o custo de depreciação, o que seria nesse caso? Com o tempo, talvez de 5 em 5 anos, de 10 em 10 anos, de 7 em 7 anos, aí é uma decisão sua, mediante o seu contexto, você vai ter que trocar equipamentos de fisioterapia, maca por uma melhor, computador por um mais novo. Se você faz atendimento domiciliar, você vai ter que trocar o seu carro, porque ele, né, de tempos em tempos, ele vai te exigir isso para não ficar operando de uma forma errada. Você vai ter que trocar os equipamentos de pilates para eles ficarem mais modernos, mais novos, mais bonitos, enfim. Você vai ter que trocar várias coisas. A empresa, é normal que a gente espere que ela reinvista, que ela troque. E essa troca, quando a gente compra um novo e vende o usado, tem uma diferença de preço. Todo mundo sabe, por exemplo, ao trocar um carro, é muito diferente do valor que pagou lá na concessionária com ele novo. Então essa diferença aí é o quanto depreciou. Vou dando um exemplo aqui para a gente trabalhar com números. Supondo que um Pilates novo você consiga montar com 15 mil reais. E aí aquele usado seu você vai conseguir vender por 7 mil. Estou sendo até bonzinho, né? Nem sei se consegue vender por 7, mas está tudo bem. Só para exemplo. Ou seja, 15 mil no novo, 7 mil no usado. O que eu tenho que pagar? 8 mil reais. Esses 8 mil reais é um custo da empresa, que nesse exemplo específico ele está aparecendo a cada X anos, certo? Então vamos supor que a gente troque a cada 10 anos esses equipamentos de pilates. Se a cada 10 anos eu tiver de colocar, a empresa tiver de arcar com 8 mil reais dessa diferença, o que significa? Que por ano essa empresa está tendo que acumular 800 reais. 800 vezes 10, 8 mil. 800 reais por ano, se a gente dividir por 12, eu vou fazer uma conta rápida de cabeça aqui, mesmo que aproxime, seria mais ou menos 65, 70 reais por mês. Ou seja, voltando para o nosso custo mensal, equipamentos de pilates, 65 reais por mês. O que eu quero dizer com isso? Que ao longo de 10 anos, guardando 65 reais por mês, eu vou ter o valor necessário para vender, junto com a venda do meu usado, comprar um novo. Fica claro que isso é um custo da empresa? O que a gente faz na prática? A gente simplesmente não guarda isso. Quando precisa trocar, a gente pega um financiamento ou na pessoa física, o sócio vai e injeta dinheiro. Por que eu estou trazendo essa responsabilidade para a empresa? Porque se ela tiver no seu custo mensal bonitinho, igual eu dei como exemplo, você vai enxergar o seu custo mensal melhor. Ou seja, o entendimento perfeito, correto, sem nenhum erro dos custos mensais é fundamental para que você, ao estabelecer seu preço de consultas, tenha certeza absoluta de que ele é coerente e compatível, que pague esse custo mensal real e que, mediante um volume legal de consultas, te sobre o lucro e tenha toda uma coerência financeira. Outros pontos para a gente não esquecer, que é muito comum o colega esquecer. Próprio salário, pro labore. Na contabilidade, o pro labore, às vezes, é recolhido um salário mínimo e o contador distribui um excedente ao salário mínimo sob a alcunha de lucro.
esquece, eu não quero, nesse momento, pensar dessa forma. Quando eu estou chamando a atenção do Prolabore, é porque eu quero que nesses custos mensais que a gente está detalhando, tenha um valor referente aos serviços que o sócio efetivamente preste para a própria empresa. Ou seja, se o fisioterapeuta empresário, ele atua aqui no consultório, produz atendendo clientes, ele tem que ser remunerado por isso. Da mesma forma como se ele estivesse contratando um funcionário. A minha sugestão é que esse salário dos sócios, eles sejam validados pelo mercado. Exemplo, supondo que eu trabalhei na minha clínica como fisioterapeuta 100 horas num determinado mês. Quanto que eu pagaria colegas por um trabalho semelhante ao que eu fiz se eu tivesse de contratar alguém? Supondo que, vou dar um exemplo, tá? Seja R$25 a hora e que essas 100 horas tenham equivalência a R$2.500. Se isso fizer sentido aí na sua região, na sua cidade, só para exemplificar, no meu custo mensal teria que ser computado R$2.500 do que eu prestei para a clínica. Então, claro, né? Aí você tem os seus critérios. Não deixe de colocar este valor do que a gente trabalha no custo mensal para não mascarar o resultado. Porque se eu não trabalhar, alguém tem que trabalhar. Então, eu sou sócio e também sou funcionário da empresa. No caso, eu reúno as duas coisas. Logo, para o custo mensal, eu tenho que estar ali como funcionário da empresa. Tudo certo? Então, não esqueçam desse próprio salário. Nós falamos então da depreciação, da manutenção que oscila, dos gastos ali corretos, aluguel, água, luz, telefone. Lembrete, se o imóvel for próprio, precisa de registrar ali um valor de aluguel. Lembrete, se você optou em não assinar carteira dos seus funcionários, para esse cálculo você tem que estar computando como se estivesse assinando carteira, para simular ali um valor de gastos reais da empresa, tudo bem? Impostos. Como se você emitisse impostos para todos os atendimentos. Se você definir outra conduta, ok, mas vamos enxergar o custo mensal da empresa como ele é ou deveria ser na plenitude, certo? Enfim, uma vez estabelecidos esses custos mensais, nós vamos contrastar com a sua capacidade máxima de atendimento e com o seu preço e triangular. Num próximo vídeo, eu vou explicar para vocês qual que é a lógica de fazer esses contrastes para que a gente consiga, com alguma coerência ou com muita coerência, precificar o nosso serviço. Então, hoje, fica aí a minha mensagem, o meu vídeo, e eu convido vocês a faz conta, coloca no papel de vocês, mas coloca no papel tudo, todos os gastos, com o próprio salário, tudo que a gente conversou aqui, mais algum item que eu não citei, mas que é inerente ao seu negócio, ao seu contexto. Não deixe de computar todos os gastos ipsis literis, ou seja, todos os gastos e não pode esquecer de nenhum. O entendimento do custo mensal certo de uma empresa é um primeiro passo fundamental para você, como empresário, enxergar a sua empresa da forma correta e, por consequência, precificar da forma correta e, claro, possibilitar voos maiores e retornos financeiros maiores e mais consistentes. Combinado? Um abraço e continue acompanhando o canal Fisioconsult Digital.